Muito bem, este é a Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também estamos na internet. Basta você acessar o nosso site que está aí na sua tela. Você pode digitar futura.org.br/Conexão Futura para encontrar aí tudo sobre o nosso programa, nossos episódios mais recentes para você assistir quantas vezes quiser. E ainda aqui tem os links diretos para você acompanhar as nossas novidades nas redes sociais. Bom, e a Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica são avaliações para diagnóstico desenvolvidas pelo INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, ligado ao Ministério da Educação. O objetivo é avaliar a qualidade do ensino a partir de testes padronizados e questionários socioeconômicos. São aplicados ali os exames do 5º e 9º anos do ensino fundamental, em que os estudantes respondem a questões de língua portuguesa e matemática. Já professores e diretores das turmas e escolas avaliadas também respondem a questionários que coletam dados demográficos, perfil profissional e de condições de trabalho. A ideia é que, ao obter essas informações, o MEC e as secretarias estaduais e municipais de educação definam as suas ações. Citei essas avaliações, mas além dessas provas nacionais, existem muitos outros exemplos de avaliações que devem orientar a aprendizagem. O problema apontado por alguns educadores é que a concentração de dados é tão grande que muitas vezes até dificulta a identificação das informações buscadas. Então, no programa de hoje, em parceria com o Instituto Desiderata, vamos falar aqui de iniciativas que tentam facilitar o uso desses dados, claro, com foco na melhoria da nossa educação. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio o Thiago Bartolo. Ele é pesquisador e professor da UFRJ e coordenador da plataforma Latitude. Tudo bem, Thiago? Bem-vindo à Conexão. Tudo bem, obrigado pelo convite. Obrigado a você pela presença. Também conosco, aqui ao meu lado, está a Ana Christian Tomé Veneno. Ela é diretora da Escola de Formação do Professor Carioca Paulo Freire. Bem-vinda, Ana. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigada também pelo convite. Obrigado a você pela presença. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado para acompanhar aqui nosso bate-papo e refletir aí do outro lado também sobre essa questão tão importante. Quero já começar ouvindo do Thiago em relação a essas avaliações, né? Eu mencionei aqui Prova Brasil, a gente sabe que tem o PISA, que é também esse Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que compara aí o desempenho de vários estudantes em diversas partes do mundo, e tem tantas outras provas, né? Para a gente começar a entender qual a importância de fazer essa avaliação, né, de uma forma maciça, pegando redes grandes de ensino, para a gente tentar compreender como é que está chegando o ensino lá na sala de aula. Bom, vamos lá então. Como você destacou na introdução, esse é um caminho que vem sendo trilhado em vários países do mundo, né? Acho que tem alguns pesquisadores dentro do Brasil e fora do Brasil que acreditam que esse é um caminho sem volta, né? E a gente está falando basicamente da necessidade do uso sistemático de dados. E aí você falou das avaliações externas, que em geral medem habilidades e conhecimento dos alunos, mas a gente pode pensar esses dados de maneira mais ampla. Não apenas aqueles que estão medindo diretamente a aprendizagem, mas a gente pode pensar dados que estão medindo reprovação escolar, abandono, enfim, uma série de outras informações que são relevantes para os sistemas educacionais. Mas o pano de fundo mais importante aqui me parece o entendimento de que a formulação e a gestão de políticas educacionais, elas devem necessariamente usar esses dados para que a gente possa avançar na temática da qualidade, né? Se a gente pensar hoje um debate mais geral sobre política pública no Brasil, o que parece que causa um desconforto nas pessoas de maneira em geral, por vezes é o acesso, mas é principalmente a qualidade, né, daquele serviço que está sendo ofertado. Na área de educação, isso não é diferente, né? O que é, talvez, uma certa novidade que vem nos últimos 10, 20 anos, do entendimento e do uso efetivo dessas informações para a formulação e gestão de políticas educacionais. Se você quiser, depois a gente pode elaborar um pouquinho mais sobre Prova Brasil e as outras avaliações. Agora, é importantíssimo mencionar essa questão que o Thiago aponta, né, que não é mais por exemplo, no ensino fundamental, uma questão de acesso, né? De certa forma, até já foi superado, a gente conseguiu até cumprir essa meta de quase 100% das crianças estão matriculadas, né, nas escolas. Também tem que ver a questão da frequência, do desempenho, mas pelo menos matriculadas nas escolas
estão. Agora, a questão da qualidade é o que pega mais, né, Ana? Você, como também educadora, formadora de educadores, a gente tem que pensar e focar muito nisso. Como é que você vê essas avaliações maciças, tanto em termos de país, como estado e município? Como é que podem, sim, ajudar lá na ponta o professor a melhorar a qualidade do ensino? Pois é, Cristiana, a gente tem já um terceiro desafio aí, né, que é a equidade, né? Então, essas avaliações produzem muitos dados. O grande desafio nosso é como provocar desde a escola, né, o próprio professor que recebe esses dados. É importante divulgar que esses dados não ficam só a nível das secretarias, ele está também no acesso, né, fácil para os professores, tem aí a latitude que mostra que é necessário dar visibilidade a esses dados. E o grande desafio nosso é produzir uma conversa, né, com os educadores, e aí em diferentes níveis, nas secretarias de educação, nas regionais, nas escolas, para que isso reverta na forma de um plano de ação, de uma estratégia de abordagem. Ou seja, a gente meio que tira uma foto, né, da situação, faz um cenário da educação e a gente diz assim, em que mais a gente pode melhorar? E aí é onde vem a coisa mais complexa, que é pensar no miudinho a partir de dados que mostram, por exemplo, o município como um todo. E a gente conversar com esse professor que isso é mais um balizador. E o grande desafio também é dizer para esse professor, né, e para a escola em si, que você trabalhar com esses dados, você não está afetando a autonomia da escola, muito pelo contrário, você está dando uma nova estratégia, um novo recurso para que a discussão sobre qualidade da educação, sobre como a educação é mais efetiva para os nossos alunos e alunas, e você trabalhar em cima disso com esses professores. Importante a gente mencionar que também as informações estão na internet, você pode acessar, vamos botar o site do INEP na tela. Aqui, na verdade, explica até um pouquinho do que é o Sistema de Avaliação de Educação Básica, o SAEB. Aí aqui tem uma explicação básica em relação a isso e tem essa divisão aqui. Você pode falar um pouquinho para a gente, Thiago, sobre a estrutura? Aqui a gente tem a ANEB, a ANRESC e a ANA, né? Avaliação Nacional da Educação Básica, Avaliação Nacional do Rendimento Escolar e Avaliação Nacional da Alfabetização. Esses três elementos compõem o SAEB, né? Como é que esses dados são, na verdade, computados até chegar nesse resultado do SAEB? Bom, o INEP hoje ele tem uma inteligência muito grande, né? A coleta sistemática de informações que é feita hoje pelo governo federal no campo da educação, ela aumentou muito, não só no escopo do que é efetivamente coletado, quanto da qualidade dessa informação. Então, muitas das bases que são utilizadas hoje, tanto pelas secretarias quanto pelos pesquisadores dentro de universidades, vêm do INEP, né, a maior parte delas. Como você bem disse no início do programa, você tem hoje uma série de secretarias estaduais e municipais que também realizam as suas próprias avaliações. É o caso aqui do Rio de Janeiro, que tem a Prova Rio, que é uma prova que a gente pode pensar que ela é complementar à Prova Brasil. A Prova Brasil é a prova realizada pelo governo federal, pelo INEP. Estou só o parênteses aqui, porque a gente pensando na Prova Brasil vai tentar medir aí o desempenho dos alunos de norte a sul, com todas as diferenças da rede que acontece na Amazônia, que acontece no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul. Isso é uma prova geral, então no Rio tem as suas especificidades, assim como cada região tem as suas. São Paulo também tem a sua própria prova, então a partir dessa prova geral, as redes estaduais e municipais tentam entender ainda mais a fundo a sua própria realidade. E essas provas que você falou como provas gerais, a Prova Brasil, ela vai medir os alunos no 5º ano do ensino fundamental, 9º ano e 3º ano do ensino médio. No caso do Rio de Janeiro, eles produziram uma prova que tecnicamente a gente fala que essa prova está na mesma escala. Então imagina que é uma régua, né? E aí se o aluno fica mais para a direita, ele tem habilidades, que a gente chama tecnicamente de proficiência, mais alta. Se ele ficou um pouquinho mais para a esquerda, ele tem uma proficiência mais baixa, né? A Prova Rio e a Prova Brasil, elas estão na mesma escala, é a mesma régua. Então, isso permite que você acompanhe melhor a evolução dos alunos ao longo dos anos, ao longo das séries. É a mesma forma de fazer o diagnóstico, na verdade. Exatamente. Né? Então, eu estou citando o caso do Rio, mas tem outras cidades, outros estados que fizeram trabalhos semelhantes, ou seja, produzem suas próprias avaliações externas, mas considerando essa avaliação geral do INEP. E acho que é um trabalho muito importante do INEP que ele ajudou, em grande medida, a fazer uma mudança importante no debate educacional brasileiro, em linhas gerais. Então,
Se a gente parar para pensar o que era o debate educacional lá na década de 70, na década de 80, ele era um debate muito focado na questão dos insumos. O que são os insumos, né? Era o debate que ainda aparece hoje, mas de fato a gente tem um espaço maior para discutir a aprendizagem dos alunos, que hoje me parece que é uma questão premente, mas esse debate anterior ao qual me referia, dos insumos, era aquela ideia o seguinte, olha, a escola tem biblioteca, né? Quanto tempo os alunos passam na escola? Vamos ampliar o tempo dos alunos na escola? Os professores têm formação adequada, né? Os materiais estão lá, os livros didáticos. Então, todo esse debate ele é importante, mas ele era um debate que tomava o campo da educação como um todo, né? Existia muito pouco espaço para se discutir um outro lado, que é absolutamente fundamental, que é os alunos estão aprendendo o que deveriam, né, nas diferentes séries, no percurso escolar deles. Ter biblioteca, na verdade, ter um grande acesso a livros não significa que o resultado da aprendizagem vai ser o esperado. Exatamente. Né? Então, ter biblioteca é importante, ter um professor com a formação educada é importante, com a formação adequada é importante, mas é importante saber se os alunos efetivamente estão aprendendo. Essas avaliações externas que foram feitas e que ganharam um espaço importante no Brasil, elas ajudaram, em grande medida, a deslocar um pouquinho o debate educacional para esse debate do que a gente está chamando hoje de qualidade, mas no fundo a gente está falando sobre a aprendizagem dos alunos, né? Eu acho que isso é um ganho, né? Acho que o INEP, junto com, enfim, com outros institutos, tem um papel importante nisso. E hoje me parece que o desafio maior do INEP, junto com universidades, instituições, é não mais na produção dessas informações, me parece que há um número bastante razoável de dados educacionais hoje no Brasil, mas é da efetiva apropriação dessas informações para gerar mudança, seja na gestão, seja na parte mais micro dentro das escolas, dentro de sala de aula. Para ficar num único exemplo, o INEP tem o que eles chamam das devolutivas, né, que não apareceu ali na tela, apareceu um grande apanhado do que são essas avaliações, mas o INEP tem hoje o que eles chamam das devolutivas, que nada mais são do que documentos que tentam apresentar de uma forma bastante amigável, bastante simples para gestores, para professores, como é que você faz o que a gente chama de uma interpretação pedagógica dos resultados dessas avaliações externas. Acho que isso, a gente provavelmente vai ter um pouquinho mais de tempo para falar aqui no programa sobre isso, mas me parece que é esse segundo momento. Então, há um primeiro momento de implementação desses sistemas, de consolidação desses sistemas, né? Houve também um momento, a gente sabe que tinha resistência, então me parece que essa resistência diminui. Falando especificamente da Rede do Rio, eu acho que há um maior entendimento sobre como essas avaliações podem sim trazer um retrato complementar, como a Ana disse, não é desconsiderar, né, a visão do diretor ou do professor que está em sala de aula, mas é trazer uma informação complementar, que me parece que é importante. E há essa fase agora de um uso efetivo dessa informação, né? É um pouco aquela ideia de gerar o dado em si não traz nenhuma melhora, né? A melhora virá... Como ter só a biblioteca na escola não vai ser um significado de melhor aprendizado, só ter o diagnóstico também, não houver uma aplicação disso, né? Uma pensata geral sobre a importância desses dados e que diferença pode ser feita lá na sala de aula, também não vai trazer mudança nenhuma. Só antes da gente falar da aplicação desses dados, eu queria ouvir uma consideração da Ana em relação um pouquinho à questão da resistência, até que o Thiago falou. A gente sabe que muitas vezes os professores nem sempre estavam abertos, houve aí com o tempo, né, em perceber que é importante também fazer parte dessas provas, e também as provas ouvem os professores para falar sobre as condições de trabalho deles, sobre o contexto em que as escolas estão inseridas. Como é que você vê essa parte também fundamental, não só ouvir e ver qual é o desempenho e nível de aprendizado do aluno, mas também ouvir o professor e os gestores, né? Isso é, na verdade, fundamental, né? O Thiago está trazendo uma coisa muito interessante. Eu acho que a resistência vem um pouco dos desusos, né, que a gente teve com esses dados, né? Os ranqueamentos, as formas de você estar olhando uma escola com condições socioeconômicas diferenciadas e comparando essas escolas apenas pelo desempenho, por exemplo, na Prova Brasil. Então, eu acho que hoje esses questionários, esses dados que você está colocando, essa conversa com o professor e o diretor que diz de que lugar ele está falando, de que condição ele está falando, isso um pouco que dá claridade a esses dados produzidos.
E aí você, quanto mais você fala sobre isso, né, quanto mais você traz para uma linguagem mais amigável para o professor, né, como o Tiago está falando, se a gente reparar, né, o próprio Latitude e outros mecanismos, né? A Secretaria Municipal do Rio traz também uma interface de conversa sobre esses resultados muito importante. Porque, assim, não é só dizer estamos com 5,3, com 4,3 em matemática, né? E eu estou brincando um pouco com esses valores, não estou aqui falando de valores reais, mas eu acho que no Brasil as pessoas iam se identificar muito com esses números. E não é falar de números, mas falar assim, o que é que esses resultados estão mostrando para a gente, né? O quanto que de língua portuguesa, naquilo que essas avaliações podem mensurar, né? Porque também um outro equívoco é que parece que em algum momento as pessoas entenderam que as avaliações em larga escala poderiam medir absolutamente tudo que acontece na escola e a gente sabe que não é verdade. É perigoso avaliar por esse lado, né? Você pode, como você disse, você tem um quadro, uma foto geral do sistema, sim, mas na verdade você tem que dar um zoom ali para conseguir identificar o que está acontecendo naquela foto como um todo. Isso. Né? Ao mesmo tempo que você dizer isso é verdade, você dizer que esses dados, esse manancial não te diz nada, mesmo na sala de aula para o professor, isso também é uma inverdade. Então, todo o nosso trabalho, né, e aí em grande parte em parceria com as universidades e com os institutos de pesquisa, é um pouco que dá maior visibilidade, esclarecer, por exemplo, como essas provas são feitas, né? Como é que elas são elaboradas, esclarecer a questão, por exemplo, da escala, né? Todo mundo fala escala, aí o cara fala assim, começa a falar é como se fosse um novo vocabulário, né? Teoria da resposta ao item, uma série de questões que para o professor fica assim, epa, o que é isso? Né? Será que isso vai me ajudar a ensinar o menino e a menina lá dentro da escola? Então, eu acho que trabalhar, conversar sobre esses dados, esclarecer como essas provas são feitas, e inclusive eu digo para você que eu acho que a gente deve ir mais além. A gente estava desenvolvendo um projeto em 2015, ele desdobra em 2016. É um projeto que, eminentemente, na hora do desenho, ele um pouco que olha esses dados, né? Ele vai mostrar alunas e alunas que a gente precisava dar um trabalho, um cuidado maior com eles, mas em contrapartida, o que a gente estava olhando ali nessa história toda? O que é que a gente precisava fazer? E aí é um pouco que falar para o professor, nessa escala, onde é que você está? O que de conhecimento a gente conseguiu produzir e o que a gente pode produzir de prática cotidiana aí na escola para fazer essa transformação? Na verdade, é você transformar e melhorar a qualidade. A gente fala, né, qualidade, mas o que é qualidade? Menino que aprende. E aí a conversa vai para o menino também. A gente passou um longo tempo como um menino, uma massa passiva. Ou seja, chega uma pessoa em um dado momento da vida escolar dele com uma prova, que é uma pessoa que ele nunca viu, entra na sala e diz para ele assim, agora vamos fazer uma prova. Ele não sabe que prova é aquela, que objetivo tem aquela prova, e aí ele é passivo. E aí a gente está um pouco já no processo de informar esses meninos, né, do 5º, 9º ano, e eles já são capazes de entender isso, que panorama essa prova pode dar. E ele é muito mais fundamental, né? No sentido dos sistemas de informação, de como gerar políticas públicas, por exemplo, desenhos de formas de formação continuada para os professores. A gente consegue captar muitas informações, mas, de fato, né, eu acho que as grandes secretarias ou pequenas secretarias têm o mesmo desafio, que é fazer com que esses dados eles tenham uma resposta lá como ação dentro da unidade escolar para a transformação da educação. Sem dúvida. Nesse sentido de tentar aproximar um pouco esses resultados e fazer a diferença, foi desenvolvida a plataforma Latitude, que a gente mostra agora. Vamos colocar aí na tela o site, latitude.org.br, educação georreferenciada está aqui para você. A gente tem aqui no fundo essa bela imagem, paisagem do Rio de Janeiro, para contextualizar que você pode buscar aqui informações sobre as escolas e as coordenadorias regionais de educação do Rio. E eu quero que o Tiago explique para a gente um pouquinho qual é a função, qual é a ideia aqui por trás da Latitude. Tiago. Então vamos lá, muito rapidamente.
o Latitude é uma plataforma educacional focada na rede municipal da cidade do Rio de Janeiro e de forma mais específica nas escolas que oferecem turmas de ensino fundamental. Tá? Então ela tem um objetivo bastante claro de fomentar o debate público sobre educação para esse público-alvo, né? As informações que estão hoje na plataforma, e é importante a gente destacar mais uma vez, essa não é uma iniciativa que está solta no espaço, né? Se você olhar, há outras plataformas no Brasil tentando fazer coisas semelhantes, né? Eu acabei de falar das devolutivas do INEP, mas você tem outras plataformas de outros institutos que também têm essa preocupação, né, de disponibilizar os dados e fazer um debate que facilite o uso dessas informações. E a Ana estava falando de esse é um grande desafio da rede do Rio, eu ampliaria que esse é um grande desafio das redes do Brasil e inclusive fora do Brasil. Nós temos contatos com grupos na Inglaterra, na Holanda, e tem muita gente querendo pensar o uso dessas informações. De novo, o volume de informações educacionais hoje no mundo cresceu absurdamente. O desafio é fazer um bom uso delas, né? Então, voltando para o site, nós temos 2 grandes grupos de informação. O primeiro é o que nós chamamos das grandes bases de dados. A gente falou das bases do INEP, a gente tem basicamente censo escolar e as avaliações externas. No caso do Latitude para as escolas de ensino fundamental, o que interessa para a gente são os dados da Prova Brasil. Tá? Nós temos também, em função do convênio com a Secretaria Municipal de Educação, os dados do Sistema de Gestão Acadêmica da Secretaria Municipal do Rio. O Rio tem dados riquíssimos, de muito boa qualidade, tanto do ponto de vista mais descritivo das escolas, quanto da própria avaliação externa Prova Rio, que também está no site. E nós temos também, além desses dados mais descritivos sobre escolas e das avaliações externas, o que nós chamamos de dados georreferenciados. É meio palavrão, né? Mas é fácil de entender. Nós temos um mapa interativo no site, você faz uma busca que é semelhante à busca do Google, não sei se você quer tentar. Vamos colocar aqui uma escola ou colocar um bairro, por exemplo, vamos botar Copacabana? Pode botar Copacabana. Você pode fazer busca por bairros, né? Pela escola, pela rua da escola, ou por uma coordenadoria regional de educação. Aí você pode acessar uma escola. Abrir a escola municipal. Então, a primeira informação que você tem, de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. A primeira informação que você vai receber é esse mapa. Ele é um mapa interativo, né? Então você tem posicionado no mapa todas as escolas municipais da cidade do Rio de Janeiro, né? E você tem, além das informações para as escolas, esse menu que você está agora navegando nele, que nós chamamos dos equipamentos urbanos. Então tem aqui unidade de saúde, aí tem estação de metrô, estação de trem, delegacia de polícia, biblioteca, museu, tudo que está aí no entorno também para essa comunidade ter todo acesso a essa informação. E é importante falar aqui também, que a gente fala muito para o educador e para desenvolver as atividades, mas também é importante a família poder buscar essas informações aqui. É um site que está aberto, você pode acessar aqui, saber o que tem no entorno da escola do seu filho, como é que você pode tentar cobrar também o melhor uso dessas estruturas, né, desses equipamentos que tem aí próximo da escola, ou ver a escola que você quer matricular o seu filho, se quer tentar uma vaga numa escola diferente. Acho que tem informações aí para todos poderem aplicar, né, para a melhoria do ensino. Então você pode ver, Cristiano, nessa tela que que a gente estava navegando agora, além dos dados em si, né, isso, por exemplo, é desempenho Prova Brasil Português, né? Então você tem ali um dado, você tem uma comparação dessa escola com a CRE, que é aquela sombra, mas você tem ali do lado direito uma partezinha do Entenda Mais. E a gente acha que esse é um diferencial do site. A gente quer não apenas disponibilizar, como a Ana disse, o número, mas o que esse número significa, de onde ele vem e principalmente um uso adequado dessa informação. Isso é importante. Qual é o contexto em que está inserido aquele dado? Não é ele solto no mundo, um número qualquer que, quando fora de comparação, pode não significar nada. Perfeito, né? Exatamente. Então, um uso que a gente julga incorreto, pelo simples fato, não é nada contra um ranking em si, mas o ranking ele precisa fazer algum sentido, né? Então, fazer um ranqueamento de escolas pelo IDEB é um equívoco porque ele não faz uma comparação que a gente chama de uma comparação justa entre escolas, né? O IDEB está medindo ali proficiência e o índice de rendimento, que é fluxo, mas a gente sabe que tem uma série de outras informações que impactam essas duas informações que não estão controladas ali. Então, fazer essa comparação, ela diz muito pouco sobre como essas escolas estão se desenvolvendo, o trabalho que tem sido feito ali. Então, a gente procura também fazer um trabalho de formação a partir desses textos para que
famílias, enfim, professores, diretores, né, possam fazer um uso mais adequado desses dados que estão disponíveis. Além dos dados que nós chamamos dessas grandes bases, nós também temos textos, né, que é ali na home, quando você entra, se você... Aqui embaixo tem algumas notícias relacionadas à questão da educação também, tem aqui chamada seção de clipping, falando de dados gerais também, não só do município do Rio, mas aqui a gente tentando dar uma comparação. Vamos colocar o site de novo aí na tela, logo que você acessa aqui embaixo, ó, notícias em destaque, e aqui também para contextualizar um pouco, né, Thiago, para o pessoal poder saber como esses dados também dentro do quadro nacional, por exemplo, do Plano Nacional de Educação, a gente sabe que as metas aí estão longe de serem atingidas, a maioria delas, né? Então é importante a gente poder acompanhar essas informações todas. Bom, o nosso tempo aqui já está chegando ao fim, o programa de hoje voou, eu podia passar o resto da tarde conversando com esses dois mestres aqui em dados de educação e como isso vai fazer diferença aí para o aprendizado dos alunos. A gente vai voltar a esse assunto aqui com certeza no Conexão. Vamos voltar a colocar o site na tela para o pessoal de casa, latitude.org.br, acesse aí, investigue. Se você no seu município não tem uma ferramenta como essa, pode também buscar e incentivar para que seja replicada. E a gente sabe que quanto mais informação for disseminada e não só ficar aí retida dentro dos escritórios lá do Ministério da Educação, a gente tem que usar plataformas como essa para estar todo mundo aí acessando no celular, no tablet, em casa e cobrar para que a gente tenha uma melhor qualidade da nossa educação pública no país. Mas, infelizmente, agora eu preciso dizer tchau para a Ana e para o Thiago. Obrigado aos dois. Obrigada. Prazer conversar com vocês e ter as informações aqui na tarde de hoje. Valeu. Obrigada. Obrigado. Muito bom. Você de casa, fique ligado. Conexão volta sempre aqui de segunda a sexta nos horários que estão aqui embaixo ou então no nosso site. Qualquer hora do dia e da noite você pode acessar o Conexão Futura. Um abraço e até a próxima.